Vamos agora ao vivo para a sede da Polícia Civil lá em Jacarecica, onde está sendo realizada agora uma entrevista coletiva sobre a investigação do caso dessas jovens, da Vitória e a Stephanie da Silva e Micaela Cavalcante. A Maria está nesse momento acompanhando tudo. A gente quer saber, o corpo de Micaela, Maria, foi encontrado ontem e o da Vitória 2 dias depois do desaparecimento. A polícia tem um suspeito preso. Foi ele que indicou o local do corpo dessa jovem agora encontrada ontem. Nós temos informações sobre isso ou mais outros detalhes sobre essa situação. Bom dia. Bom dia para você, Wilson. Muito bom dia para quem acompanha o Fique Alerta. Olha, essa é uma das respostas que a gente também procura. Por isso, a gente está aqui nessa coletiva, na Delegacia Geral, para ouvir, então, a delegada Tassiane Ribeiro e também a delegada Juliane Santos, para falar, então, sobre esse caso, sobre esses 2 homicídios, né? A gente acompanha agora essa coletiva e logo mais trago mais informações. Vamos acompanhar agora a delegada Tassiane Ribeiro. As forças de segurança pública, né? A SSP, a Polícia Científica, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros também, que deu um suporte, a equipe de local de crime, da Unidade de Atendimento ao Local de Crime, a coordenação dos desaparecidos, na pessoa do Dr. Ronilson, e a investigação conduzida pela delegada Juliane, que é a delegada responsável pela área do 10º segmento, que abrange Marechal Deodoro, Barra de São Miguel e também Pilar, né? Eu vou passar aqui a palavra para ela, que tem mais informações sobre o caso. É óbvio que ainda a investigação está em andamento, então algumas informações não vão poder, no início aqui, serem reveladas, né? Mas eu vou passar aqui a palavra para ela, que vai poder falar alguns pontos que podem ser falados agora, ok? Bom dia a todos. Como a delegada Tassiane já adiantou, nós estamos em investigação há uma semana. O corpo da primeira vítima da Vitória foi encontrado na quinta-feira passada, na Barra de São Miguel. E nós tivemos notícia do desaparecimento, até ontem, do desaparecimento da jovem Micaela. Ambas tinham 25 anos. Micaela era residente de Marechal Deodoro e Vitória estava residindo na Barra de São Miguel. Micaela saiu de sua residência dizendo que ia encontrar com o namorado, que morava na mesma rua, era vizinho da amiga Vitória, lá na Barra de São Miguel. E na noite do dia 16, saiu de lá da Barra de São Miguel, dizendo que ia voltar para Marechal com Micaela. Essas eram as informações iniciais. A princípio, o corpo foi encontrado sem identificação, era o corpo do sexo feminino sem identificação a priori. Na sexta-feira foi realizada a perícia necropapiloscópica, que confirmou que o corpo se tratava da jovem Vitória. E aí nós linkamos os casos, né, a parte do homicídio, que já estávamos investigando desde a quinta-feira do achado do corpo, com a parte do desaparecimento da Micaela. E, como bem ressaltou a doutora Tassiane, nós estamos no início de investigação que por si só, pelo crime de que se trata, é uma investigação muito sensível, com dados sensíveis, com entrevistas e depoimentos sensíveis também, que envolvem a própria vida, porque é o bem que nós estamos tratando aqui de pessoas. Então, muitos questionamentos, eu entendo o clamor das pessoas, mas muitos questionamentos também são os nossos, e é para isso que serve a investigação, para fechar, para responder esses questionamentos de quem, quando, por quê, como. E muitos desses questionamentos eu antecipo que não vou conseguir falar agora, porque nós também estamos diligenciando para respondê-los na conclusão do inquérito. Juliane, nós estamos ao vivo no L1 nesse momento. Gostaria que você falasse um pouco sobre a linha de investigação, a principal linha de investigação da polícia sobre esse caso, por gentileza.
Então, continuando o que eu estava falando, e respondendo também a sua pergunta, como eu disse, estamos no início das investigações, temos algumas linhas, todas elas vão ser trabalhadas pela equipe de investigação, já estão sendo trabalhadas. Enquanto eu estou aqui, a equipe está em campo. Ontem estávamos também em campo lá em São Miguel dos Campos, após recebermos informação que ela poderia estar ali. Passamos o dia procurando nos canaviais, até que ao final do dia encontramos. E temos algumas linhas, como eu disse, a investigação em relação a alguns dados seguirá em sigilo, até para resguardar as investigações e o sucesso dela, das diligências que ainda estão em andamento. O que eu vou falar aqui é sobre as diligências que foram realizadas. O cumprimento do mandado de prisão do suspeito, de um dos suspeitos, do mandado de busca que cumprimos também na casa do suspeito, e do encontro do cadáver, infelizmente, da jovem Micaela. Tem algumas linhas, nós estamos trabalhando. O que eu posso adiantar em relação a isso é que, embora sejam duas vítimas do sexo feminino, talvez a primeira, e por ter sido o namorado preso, as pessoas podem associar de pronto a um feminicídio, mas realmente, diante das linhas e das probabilidades do que nós temos até então, essa linha é a que tem menos chance. Isso é o que eu posso adiantar, mas a linha específica que nós vamos tratar, eu pretendo falar ao término das investigações. Delegado. Mas todas as linhas vão ser analisadas. Delegado, nós temos ao vivo aqui no plantão Alagoas para Onde justamente estava o falar corpo? sobre esse caso. Vamos organizar, bora organizar. Vocês querem que eu fale Sobre o Vinícius. um resumo e depois vocês tirem as dúvidas? Porque pode ser que eu já responda a pergunta de vocês, não? Vocês que... Melhor. Pode ser, então. Termine de falar, então, sobre essas diligências, o trabalho que foi feito e depois, se ficar na alguma sequência, dúvida, a aí gente faz vocês as perguntam. É o que eu puder falar, eu digo. Na última sexta-feira, nós tivemos a informação da identificação da Vitória e passou a ser uma prioridade, já que tínhamos ali a materialidade do homicídio em relação à Vitória, mas em relação a Micaela, tinha uma probabilidade, mas não tínhamos certeza. E precisávamos do corpo, até para dar uma resposta à família também, que naturalmente estava aflita. Então, isso passou a ser uma prioridade, até em detrimento a qualquer prisão naquele momento. Então, desde o momento que nós soubemos do desaparecimento, foi na sexta-feira, a equipe fez diversas diligências com policiais, com o apoio da SSP, com o apoio da Coordenação Desaparecidos, a UALC 2, a Unidade Local de Crime, apoio da Coordenação da Delegacia de Homicídios. E ainda no plantão judiciário mesmo, a representação foi protocolada, foi deferida pelo plantão judiciário. Então, tem trabalho conjunto, até dos próprios atores da investigação e da persecução criminal ali, o Ministério Público, a própria Polícia Judiciária, que mesmo fora do plantão, fora do expediente, porque ainda tem o detalhe que isso aconteceu, as diligências foram feitas no feriadão, né? Teve esse detalhe e estava em recesso o judiciário, mas tudo correu bem. Mas desde o início estávamos apurando e recebendo informações sobre o possível paradeiro da Micaela. E em contato com a família, tentando fazer dar essa resposta e esse amparo também. Na data de ontem, nós conseguimos, como eu falei, após diligências de campo, praticamente olhar todos aquelas vias, aquelas vicinais. E graças ao trabalho da equipe também, do 10º segmento, que foi incansável, os agentes passaram o dia, todos os dias dessa semana, acordando cedo, dormindo tarde, indo a campo. Em relação ao cumprimento do mandado de busca e apreensão e do mandado de prisão, ele foi cumprido na terça-feira, dia 22, em favor do namorado da jovem que foi encontrada ontem. Ele foi ouvido, negou a participação, deu a sua versão dos fatos, que vai ser sopesada com os demais elementos que nós temos. E aí, realmente, para dizer se é verdade, mentira, ou
as incongruências do seu depoimento. Nós precisamos de trabalho de análise, né, dos investigadores sentarem. Nesse primeiro momento, realmente, as diligências foram mais de campo, de buscar imagens para que não perdesse esse time investigativo. E depois a equipe vai fazer um trabalho mais ali de análise, de produção de relatórios, para que nós consigamos ouvir outras pessoas, outras possíveis testemunhas, para que nós consigamos montar o quebra-cabeça do que aconteceu ali na noite dos fatos. Delegada, o suspeito preso, foi ele quem indicou esse local onde estaria a Micaela ou não? Não. Como eu disse, as investigações em relação à busca do paradeiro da Micaela seguiram em paralelo à prisão do suspeito e a própria oitiva dele. Elas estavam ocorrendo desde o momento que nós tomamos conhecimento do fato, na quinta-feira, na sexta-feira, na verdade, foi quando soubemos do desaparecimento e tivemos a informação, a confirmação do óbito da Vitória. Então, elas estavam sendo realizadas diligências, nós tentamos montar aí os últimos passos das vítimas, né? Em especial da Micaela, que foi a que ainda estava desaparecida. E como eu falei, era uma questão também de dar uma resposta para que a família conseguisse fazer as suas despedidas, enfim. Nós tínhamos a esperança que ela pudesse estar viva ainda, embora tivéssemos também os indicativos do seu provável homicídio. Delegada, o Watson Corrêa da TV Ponta Verde, Canal 5 SBT. Estamos ao vivo para toda Alagoas. A pergunta é sobre a prisão temporária do Vinícius Gomes. O que é que ele tinha a ver diretamente? Tem uma questão importante, a senhora já desvelou aí que não se trata de algo relacionado ao relacionamento da Micaela e da amiga dela também. A senhora já acabou confirmando isso aqui agora nessa coletiva. O que é que o Vinícius tem a ver com tudo isso? Tem tráfico de drogas envolvido, já que não tem elementos nesse momento e a polícia tem dúvidas, já que pediu uma prisão temporária, não encontrando, como eu posso dizer, indícios materiais que levassem essa prisão preventiva do Vinícius? Então, a opção de representar pela prisão temporária é porque se trata do início das investigações e a prisão temporária ela tem um prazo, quando se trata de crime hediondo, de 30 dias, prorrogável por mais 30. Se nós representássemos pela prisão preventiva, nós teríamos um prazo de 10 dias para concluir as investigações, que não seria interessante para o sucesso dela. Porque, como eu falei, é uma investigação complexa que provavelmente envolve outros indivíduos. Quanto à suspeita do Vinícius, nós podemos sim colocá-lo como suspeito. Tanto é que representamos pela prisão temporária e um dos requisitos é a fundada suspeita do investigado. Por qual razão? Na noite dos fatos, ali no dia 18, no dia 16, que foi a quarta-feira passada, ela saiu da casa dela em Marechal Deodoro dizendo que ia para a casa do seu namorado, na Barra de São Miguel. Esse namorado era vizinho da Vitória, que foi uma outra vítima. Ele contou para a família da Micaela, foi a que foi encontrada ontem, que estava saindo da Barra com ela para deixá-la em casa. Ela não chegou em casa. Isso é um fato que a gente tinha, ela não chegou em casa. A versão que ele contou para a família dela foi que ele tinha brigado com ela no meio do caminho e aí a deixou no meio do caminho. Depois do fato, nós o procuramos para que ele fosse ouvido, para esclarecer-se, até porque se uma pessoa do seu convívio ali some, você deve ser o principal colaborador das autoridades. E não houve essa procura dele, e não só não houve essa procura, como houve uma evasão dele lá da Barra de São Miguel. Então, nós tínhamos uma história, a princípio mal contada, dele, dizendo que deixou ela no meio do caminho, que ela não chegou em casa. Tínhamos a evasão dele, ele desligou o telefone que até então usava, provavelmente cadastrou um novo chip depois do fato. Então, todos esses elementos fizeram com que ele se tornasse um suspeito. Aí, em relação ao que ele disse, é que não tinha participação. Mas, como eu disse, o que ele disse e o que os elementos dizem são coisas diferentes. E nós vamos também, depois, fazer a análise do que temos antes
do que ele falou e do que nós vamos obter depois. Uma arma foi apreendida. Wilson, Essa a gente segue aqui na coletiva, né, sobre o caso da morte das jovens Vitória e Micaela. As delegadas continuam aqui respondendo as perguntas e logo mais eu volto com você com mais informações. Fazer o seguinte, hoje eu vou voltar agora ao vivo, agora com a Maria Maciel, direto para a sede da Polícia Civil em Jacarecica, onde nós agora há pouco abrimos o programa com essa coletiva que estava sendo feita pela Polícia Civil com as duas delegadas. E a gente quer saber, Maria Maciel, você está nesse momento agora com as delegadas aí, essa investigação das jovens Vitória e Stephanie da Silva e a Micaele Cavalcante. As mortes têm características de execução? A gente quer saber isso. Elas foram mortas no mesmo dia? Já se tem essa resposta? Wilson, olha, pelas características, né, a forma como elas foram mortas, né, uma das linhas de investigação é que sim, elas tenham sido executadas, né, por essas características e esses crimes possam estar ligados ao tráfico de drogas. Aqui do meu lado está a delegada Juliane Santos, que é do 10º segmento da Delegacia de Homicídios, para falar então um pouquinho com a gente sobre isso, né? É claro que é um trabalho ainda delicado, está no início das investigações, mas a polícia já descartou então qualquer tipo que seja feminicídio e vai mais por essa linha mesma de que elas tenham sido executadas. Boa tarde, novamente. Boa tarde. Realmente é um trabalho sensível, a investigação pela própria natureza do crime delicado. Mas, como eu disse, nós não descartamos ainda nenhuma linha de investigação, seja o feminicídio ou a linha do tráfico de drogas, mas pela característica da execução, provavelmente tem mais probabilidade, no caso, de ser relacionado ao tráfico. A Vitória, o corpo da Vitória foi encontrado na quinta-feira, isso logo depois que ela desapareceu. Já a Micaela, quase uma semana. Há essa possibilidade delas terem sido mortas no mesmo dia? É o que é mais provável? Sim, nós estamos trabalhando com a possibilidade delas terem sido mortas na mesma noite. Na mesma noite. Em relação ao suspeito que está preso, né? Foi apreendido o celular dele, mas esse é o celular que ele usava ou ele já tinha trocado o chip, como a própria delegada disse que ele entrou em contradições, até ficou um tempo longe da cidade? Sim, provavelmente o celular como eu disse, os objetos que foram apreendidos vão passar por perícia, por análise, né? Após isso é que nós vamos conseguir confirmar se era o mesmo aparelho, mas possivelmente sim, ele teria trocado apenas o numeral, o chip, né? Em relação a outras pessoas envolvidas? Isso ainda segue investigação. Como eu falei, o primeiro suspeito, ele negou o envolvimento, mas nós estamos fazendo o levantamento de outros dados, outros elementos de convicção, outros elementos de prova, que nós poderemos utilizar para responsabilizar os demais suspeitos. Bom, o estado do corpo da Micaela, já dá para dizer de que forma ela foi morta, se foi utilizada a mesma arma, o mesmo tipo de arma? A confirmação da forma que ela foi morta vai vir depois dos trabalhos periciais, mas nós imaginamos que não foi o mesmo calibre, pelo estado do corpo, embora esteja quase uma semana depois, não tinha características de execução de calibre 12, como foi o caso da Vitória, mas qual o calibre utilizado, a quantidade de disparos, se foi por disparo realmente a causa da morte dela, isso só com a finalização dos trabalhos periciais. Agora, Micaela, ela estava com as mãos amarradas para trás, né? Isso mostra a crueldade desse crime? Sim, sim. Da mesma forma que a utilização do calibre 12 com a Vitória para execução, as mãos para trás podem indicar também uma execução. Delegada, é claro que esse não era o desfecho, né, que a gente esperava, que a família não esperava, né, mas era importante, né, dar essa satisfação para a família que estava há tanto tempo já angustiada aí com o desaparecimento da Micaela. Com certeza, não era a notícia que a polícia queria dar à família da vítima, mas nós queríamos dar alguma resposta a eles e encontrar o paradeiro da Micaela. Infelizmente, foi o corpo dela em óbito, mas a família vai conseguir fazer essa despedida e eles conseguirem fazer as despedidas
E terem essa resposta estatal seria, desde o início, como eu falei aqui na coletiva, desde o início era uma prioridade da Polícia Civil encontrar o corpo da jovem que estava desaparecida, até para que, sendo confirmado um homicídio, nós tivéssemos ali de pronto novos elementos para iniciar e continuar as investigações. Então, nós priorizamos o encontro do corpo. Quando tivemos informações que elas poderiam, que os executores poderiam tê-la deixado ali nas margens da L-220, em algum daqueles canaviais, a equipe ontem passou o dia em campo procurando, vicinal por vicinal, praticamente todas aquele canavial ali foi visto, né, analisado e percorrido até o encontro do corpo dela já no final do dia, vindo quase à noite. E nós estávamos dispostos a voltar no dia seguinte, refazer as buscas e, como eu disse, desde o dia da notícia do desaparecimento, a equipe da Polícia Civil, junto com a SSP, já estava em diligências para saber esse paradeiro. Infelizmente, ontem veio esse desfecho nessa conclusão do homicídio, provável homicídio dela. É um crime relacionado ao tráfico de drogas, é uma das possibilidades. As vítimas tinham envolvimento com drogas, com tráfico? Nós ainda estamos levantando essas informações, possivelmente sim. Nós precisamos identificar se na qualidade de usuárias ou na qualidade de traficantes ainda. Provavelmente até o término da investigação nós vamos ter essas respostas. O suspeito, já se sabe se ele tinha envolvimento? Também temos informações que ele tinha envolvimento com o tráfico na região da Barra de São Miguel, mas não podemos confirmar ainda esse dado, porque ele não tem passagem pelo tráfico específico, né? Mas nós temos informação que ele andava com pessoas que são vinculadas ao tráfico de drogas na região da Barra de São Miguel. Bom, delegada, quais os próximos passos, então, agora dessa Nós vamos fazer novas oitivas, pessoas vão ser ouvidas, levantamento de câmeras, as análises dos objetos apreendidos e outras diligências policiais que possam levar à elucidação completa do que aconteceu e a dinâmica do fato criminoso. O suspeito preso, ele não tem passagem por tráfico, mas ele já tem passagem por algum outro tipo de crime? Não, ele não tem passagem policial. Nenhuma? É a primeira prisão dele. E ele tem colaborado desde o início, colaborou com as investigações? Então, no interrogatório dele, ele negou a participação nos fatos, mas alguns dados que ele forneceu, desde o início até do que ele tinha conversado com a família da vítima Micaele, não condiz com outros elementos que nós temos de informação. Então, esses dados vão ser trabalhados, ele pode vir até a mudar a versão dele, até a confessar. A prisão dele é uma prisão temporária de 30 dias, prorrogável por mais 30. É uma prisão que foi considerada tanto pela equipe policial que representou, né, nós que representamos, quanto pelo juiz que decretou a prisão temporária, uma medida essencial para o trabalho investigativo. E dentro desse período ele pode vir a ser requerido, ele pode mudar a versão dele dos fatos diante dos novos elementos que forem apresentados. Obrigada, delegada, pela atenção, obrigada por nos receber e responder também aos nossos questionamentos, que são também das pessoas que estão em casa assistindo aqui ao programa. Agora, para a família, né, que antes vivia essa angústia da procura por conta aí das jovens desaparecidas, entra num novo momento, que agora é o pedido de justiça, para que os criminosos não fiquem impunes. É com você aí no estúdio, Wilson. Muito bem, Maria, agradeço a delegada pela disponibilidade, pelas informações. Claro que ela ainda está contida, porque, como ela mesma disse na coletiva, tem ainda muitos assuntos a serem ainda desvendados, muitas histórias a serem desvendadas, e ela não pode passar muitos detalhes para não atrapalhar essas investigações que estão em curso. A qualquer momento nós poderemos atualizar detalhes. Obrigado, Maria, mais uma vez, agradeço a delegada pela disponibilidade. Mais um caso emblemático, as duas moças foram encontradas mortas com o mesmo estilo, né, o mesmo modus operandi, estilo praticamente de execução, mãos para trás e tiros. Né? A da Vitória foi encontrada com um tiro do calibre 12, mas no caso da Micaela não se sabe o calibre pelo avançado estado de decomposição. Ficam várias dúvidas pairando no ar. Primeiro,
A Maria fez a pergunta interessante à delegada, se elas tinham sido mortas, probabilidade, né? Tinha a probabilidade de elas terem sido mortas na mesma noite. Porém, tem áudios que foram enviados da Vitória para a Micaele, que o último áudio às 1h e pouca da manhã. O que significa dizer que a Vitória estava viva, enquanto Micaela não respondia às mensagens da amiga. E aí, são essas perguntas e talvez essas checagens que a delegada quer fazer e não quer passar informações para não atrapalhar. Nós vamos continuar acompanhando de perto e assim que tivermos mais detalhes, nós traremos para vocês aqui no Fenômeno, tá bom?